having advanced cancer and the most aggressive breast cancer is really frightening. It was the saddest day of our life. My children are so young. And it just got to a point where I was like just begging God and just talking to God and saying, just keep me here for my children. Please let me just be here for them. This is not just a physical diagnosis, it affects everyone's mental health, you know, your caregivers and your loved ones. And I know with my husband, in the beginning, it was very difficult for him, especially when my hair fell out. And I asked him to like just shave it off because it was just falling out. And that really affected him. It really broke him down that day. I've been working in the healthcare field now for over 11 years. So I've been working frontline, and I worked all the way up until 2 days before I started chemo. And I was actually diagnosed while I was working in the ER. I took a vow to myself after 2 months of dealing with this diagnosis that, okay, let's roll up the sleeves. There's work to do. You have 3 daughters who may or may not develop breast cancer as well. What can you do now to help them and to help other women? And if I have to spend every day of my life, which I have vowed to do from this point forward, by helping another woman to reach another woman, that is exactly what I'm going to do. What that entails is just spreading awareness about breast cancer 365 days per year, not just the month of October, because women are diagnosed with breast cancer every single day. I post videos about my diagnosis and just being very transparent with people and letting them know the good, the bad, and the ugly. The one thing that people need to know is that TNBC is affecting younger women, and that is something that needs to be definitely exposed and expanded upon and talked about and discussed and researched more and trialed. This is something that it's killing us at alarming rates, African American women more than any other group, and while we're dying at higher rates. I find strength in my children. I have to be here for them, so there's no option for me to give up and to be here alongside my husband. That is the main drive of my strength and motivation. I went through 16 rounds of chemo. I just received my MRI a couple days ago. That's like post-staging after chemo. And it confirmed that my tumor decreased in size from 5.5 centimeters to 1 centimeter. That's a big deal. So I still have a long way to go, but I'm still here trying to battle it out. This is the reason why we need to be more aware of breast cancer. Muito boa tarde a todos. Em nome da Gilead, eu dou boas-vindas a vocês para esse seminário nesta tarde. Seminário Uma Visão 360 Graus do Paciente com Câncer de Mama Avançado. Esta tarde a gente conta para esse seminário com 3 pessoas muito especiais aqui, a quem eu vou apresentar aqui. Dr. Max Mano, médico oncologista e líder de câncer de mama do Grupo Oncoclínicas. Desde 2018, atua como professor associado nas atividades de ensino e liderança médica na Academy Leadership Science, na Suíça. Também eu tenho aqui a nossa querida convidada,
a Luciana Oates, que é psico-oncologista, especialista em bioética e fundadora e presidente do Instituto Oncoguia. E temos aqui também uma paciente que muitos de vocês aqui tenho certeza que já conhecem. É a Jussara Del Moral. A Jussara é formada em comunicação social, criadora de conteúdo, já é aposentada, é idealizadora e apresentadora do canal Supervivente. Com câncer de mama metastático, ela vive intensamente se curando todos os dias. Como ela se define? É uma supervivente. Começando agora. A gente inicia agora com a palestra do Dr. Max Mano. Dr. Max, bem-vindo. Boa tarde a todos. Gostaria, bom, se não estiverem ouvindo, me avisa, tudo ok, né? Gostaria de agradecer o convite de voltar nesse evento. Então, vou fazer uma breve apresentação, que eu acho que vai tomar, inclusive, menos de 20 minutos. Espero fazê-la de uma maneira bastante simples. A gente vai falar, então, sobre expandindo, né, os horizontes do câncer de mama, uma visão 360 graus do paciente com câncer de mama avançado. Esses são os meus conflitos de interesse. Bom, nesse slide vocês veem que, pela primeira vez, depois de muitas décadas, né, existe uma vigilância epidemiológica muito grande a nível mundial sobre a incidência, né, ou seja, a frequência que os vários tipos de câncer ocorrem na população. E em 2020, pela primeira vez na história, foi detectado que o câncer de mama passou a ser o tumor mais frequente a nível global, ultrapassando o câncer de mama. O motivo são dois. Primeiro, que a incidência de câncer de mama, ou seja, a ocorrência dessa doença, ela não parou de aumentar. Até hoje ela segue aumentando. E segundo, que a ocorrência de câncer de pulmão, com a redução do tabagismo, especialmente, tem diminuído bastante. Então esse é o gráfico que vocês veem do lado esquerdo de vocês. À direita vocês veem a mortalidade, aí é diferente. Graças a Deus o câncer de mama é uma doença muito responsiva ao tratamento. Então apesar de ser a mais frequente, ela é associada a uma das menores mortalidades, inclusive menor que a do câncer de pulmão. Esses são alguns aspectos que eu queria explicar brevemente. É algo meio intuitivo para vocês que as chances de cura da doença, o sucesso do tratamento tem relação com o estágio da doença. E esse slide ilustra isso muito bem. Veja, por exemplo, esse gráfico é usado, a gente tirou da American Cancer Society e existem situações bastante diferentes no câncer de mama. Uma delas é o diagnóstico em estágio muito inicial. Esse é o melhor cenário possível. E vejam que é uma situação que os pacientes se curam em 99% das vezes. Então, em 5 anos, 99% dos pacientes estão vivos. Na situação extrema, é o câncer em diagnóstico mais avançado, ou seja, quando ele tem metástases. Teoricamente, é uma doença incurável. Isso está mudando, esse conceito de ser uma doença incurável está mudando, mas ainda é oficialmente. Então, vejam que é uma diferença muito grande. Com 5 anos, somente 27% estão vivos. E ali existe várias situações intermediárias. Então são tumores que nós chamamos localmente avançados. Eles não são nem de estágio inicial, então são tumores maiores, são tumores que têm comprometimento dos gânglios da axila. Então são situações intermediárias, onde nós ainda apostamos todas as fichas no tratamento para dar um tratamento curativo, mas os riscos são maiores, os tratamentos também mais agressivos. Esses são dados brasileiros. Nós temos no Brasil um problema com geração de dados. Os nossos dados, eles aparecem, mas eles não são da mesma magnitude que nós vemos em outros países e são bastante mais tímidos. Mas esse é um dado muito legal de um estudo que eu participei de mais de 20 centros brasileiros. Então, o que ocorreu? Como é que é o perfil de pacientes com câncer de mama? Então, vejam ali destacado em amarelo, primeiro que 2/3 das mulheres nesses centros tiveram um diagnóstico já com sintomas da doença, que não é a situação ideal. O ideal é detectar na mamografia sem o paciente nem sentir o tumor e não ter nenhum sintoma. E vejam lá também mais abaixo, destacado em amarelo, que
2/3 dos pacientes estão em situações de estágios intermediários, ou seja, tumores grandes, comprometimento da axila, que também não é o cenário perfeito. Mas o que é mais chocante, vejam ali destacado no meio do gráfico, aqui, é essa diferença entre serviços públicos e privados. Quando a gente olha o estágio 3 da doença, que realmente são tumores que não são metastáticos, mas têm alto risco de evoluírem para estágio metastático, a gente tem uma diferença brutal, é o dobro de pacientes no serviço público diagnosticados com estágio 3. Esse é mais um dado que nós produzimos, um estudo que eu também participei, mas que no Brasil foi liderado pelos colegas da Unicamp, Dr. César Cabello, Dr. Suzana Ramalho, onde nós comparamos o perfil de pacientes de serviços brasileiros com pacientes de um hospital do Texas, que é um hospital público, né, que eles também têm bastante problema em termos de acesso, né, é uma área que eles chamam nos Estados Unidos underserved, né, ou seja, um serviço realmente público. E veja que é muito parecido, ou seja, nós temos problemas parecidos, com demora na administração dos tratamentos, e não foi tão diferente, mas nós achamos uma diferença aqui importante, que é esta aqui. Quase o dobro de pacientes com estágio 3 no Brasil em relação aos Estados Unidos. Então, nós temos problemas, nós temos um problema crônico no nosso serviço público de diagnósticos em estágio 3. É algo que a gente precisa trabalhar muito para melhorar nos próximos anos. Isso resume de novo o que eu falei. Eu comentei para vocês das 3 situações possíveis. Estágios muito iniciais, prognóstico excelente, em geral o tratamento é mais leve. Mais frequentemente o paciente não precisa nem fazer quimioterapia. Não vai ser uma mastectomia, vai ser uma cirurgia conservadora. No outro extremo é a doença com metástase, porque nesse caso nem a cirurgia está indicada, ela não ajuda muito. E as situações intermediárias, ali estão o estágio 3, estágio 2 da doença. Então são situações onde, em geral, o paciente ganha um pacote completo de tratamento, quimioterapia, mais risco de ter uma mastectomia, né, e acaba tendo mais risco, apesar de tudo, da doença voltar um dia. Bom, vocês ouviram alguns comentários, inclusive no vídeo que abriu o evento, do câncer de mama triplo negativo. Isso para nós é muito importante. A primeira coisa que o oncologista vai querer saber quando vê um paciente com câncer de mama é qual é o tipo. O paciente entra no meu consultório, não tem a biópsia que classifica qual é o tipo de câncer de mama, eu não sei dizer nada sobre o tratamento. O paciente tem que voltar depois com o resultado completo, onde eu vou classificar ele, né, naqueles 3 grandes tipos de câncer de mama. E esse é um deles, o triplo negativo é um que nós não gostamos. Ele representa de 15% a 20% dos cânceres de mama e se caracteriza por ocorrer em mulheres mais jovens, de ter mais agressividade e a gente ter menos opções terapêuticas, embora isso esteja mudando. Esse é um gráfico da era que nós tínhamos menos opções de tratamento. E vejam que no Canadá, que é um país desenvolvido, 15 anos atrás, a chance de um paciente, a sobrevida, né, de um paciente com triplo negativo, com metástase, era mais ou menos 1/3 daquela de pacientes com doença sem metástase. E qual é o motivo disso ocorrer? O motivo é o seguinte, é que os pacientes têm menos opções de tratamento. Até pouco tempo nós só tínhamos a quimioterapia. A gente mudava de uma para outra, não tinha outra opção. Então, isso é algo que está mudando bastante. Nós vamos ver nos próximos 2, 3 anos, até menos, a entrada de novos medicamentos. Já tivemos a imunoterapia e agora vamos ter uma nova classe de drogas que a gente chama conjugados droga-anticorpo, que vão fazer uma grande diferença e começar a virar esse jogo. Bom, pandemia. Pandemia foi um grande problema. Eu me lembro que em março de 2020, de uma hora para outra, os pacientes sumiram do consultório. Eu passei aí ao hospital atender 3 a 4 pacientes por semana, que era 10% do que eu fazia habitualmente. E nos deu um pânico, porque o câncer não é um colesterol alto, que se você ficar 1 ano com colesterol alto, dá a volta no ano seguinte, dá um jeito, né? Um diabetes também dá para ir levando. Câncer não é assim, câncer é uma doença que pode ser grave. Eu me lembro na época, em 2020, entre 2020 e 2021, nós fizemos muitos lives para chamar as pessoas de volta, para voltarem a fazer exames, biópsias, né? Nessa mesma época que os pacientes sumiram dos consultórios,
a Sociedade de Patologia detectou uma queda de 50% no número de biópsias, né? Ou seja, significa que os diagnósticos não estavam sendo feitos. Então a gente previu que haveria um grande problema mais adiante em termos de diagnósticos avançados. E com base nisso nós resolvemos fazer esse estudo. É um estudo que eu fui autor sênior e foi o Dr. Cristiano Rezende que apresentou. Nós apresentamos os resultados no Congresso da Sociedade Americana de Oncologia, faz poucos meses, na forma de pôster. E eu tenho agora o prazer de dizer para vocês que o artigo completo foi aceito essa semana, num periódico também da Sociedade Americana de Oncologia. Nós avaliamos 11 mil pacientes com câncer de mama com o nosso grande banco de dados. A Oncoclínicas é um grupo que tem mais ou menos 100 instituições afiliadas pelo Brasil inteiro, e nós temos isso catalogado, os casos, o estadiamento, o estágio da doença dos pacientes. Então, um estudo realmente muito grande e que chamou bastante atenção. Então, aqui alguns resultados. Vejam aqui, primeiramente, aqui em cima vocês veem a população inteira de pacientes e já chama atenção que entre os 11 mil pacientes, nós passamos a ver, em preto vocês veem os anos da pandemia, em cinza os anos antes da pandemia, certo? Então dá para ver que existe um aumento de casos de estágio 4 da doença. E aí o nosso próximo trabalho foi, eu comentei antes para vocês, câncer de mama para nós, somente, sem sobrenome, não diz nada para o oncologista, a gente tem que classificar. Então foi isso que a gente fez, a gente olhou pelo tipo de câncer de mama. Então vejam aqui embaixo o que nós detectamos, que esse aumento nos casos de estágio avançado da doença, aquele com metástases, era puxado pelos tipos agressivos da doença. Então é o triplo negativo, que eu comentei anteriormente, tipo muito agressivo, e o HER2 positivo também. Bom, por que isso? Eu não tenho uma garantia que é essa a explicação, mas a gente suspeita bastante que, como eles são mais agressivos, a gente já detectou o problema. Nos outros tipos, que são hormonais, que representam 2/3 da doença, ainda não detectamos. Por quê? Porque são tumores de crescimento mais lento. Então a gente provavelmente vai começar a ver esse efeito nos próximos anos. Ou seja, é provável que as consequências do sumiço, né, do rastreamento do câncer de mama, dos pacientes do consultório, vai ter uma consequência que vai durar muitos anos, em termos de diagnósticos em estágios mais avançados. Nós fizemos uma outra análise por idade. Fizemos um ponto de corte de 50 anos e veja o que nós detectamos. Que o que puxava esse aumento nos estágios avançados era a população de 50 anos ou mais. Novamente, eu não posso garantir que essa é a explicação, mas a gente suspeita bastante que é o confinamento. Porque lembre, quem eram as pessoas de maior risco de pegar Covid e ter a forma grave? As pessoas de mais idade. É quem ficou trancado esse tempo inteiro e provavelmente quem sumiu e não fez os exames de controle, rastreamento e tal. Então essa é a explicação mais provável para esse achado. Enfim, eu entendo que com esse estudo a gente conseguiu provar, né, algo que nós já vimos em 2020, que isso ia acontecer. A gente fez tudo possível para trazer as pessoas de volta, mas, né, o medo era muito grande de pegar alguma infecção. Então é algo que a gente vai ter que estar mais atento e talvez dê ainda tempo de resgatar. Né? Tem mulheres que sumiram e ainda não voltaram, porque toda semana estou vendo ainda pacientes que ainda não voltaram depois da pandemia. Então dá tempo a gente convocar as pessoas, vamos retomar os exames de rastreamento, o exame clínico pelo ginecologista, pelo mastologista. A minha mensagem era essa, muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Max. Pode sentar aqui com a gente para a gente começar aqui, fazer umas perguntas para o Dr. Max. Dr. Max, você bem colocou aqui, né, que por conta da pandemia existe um declínio de diagnósticos em fases iniciais e um aumento de diagnóstico já em fase avançada. Como é que a sociedade médica poderia mudar esse cenário, na sua opinião? O problema é que já era para esse
pré-existente, né? Nós já tínhamos um problema bem documentado de baixa cobertura na população. Então a gente já não partiu de um número excelente, né? Doutor, encosta um pouco mais o microfone. Eu acho que a Lu vai saber melhor dizer números, né? Talvez ela vá falar depois, porque ela tem um controle excelente sobre isso. Doutor, encosta mais um pouquinho, posiciona um pouquinho mais assim, reto o microfone. Então a gente... Perfeito. Agora foi bem. Era a posição do microfone. Então a gente já tinha um problema pré-existente, né, de baixo rastreamento, especialmente no sistema público, e a pandemia só somou a isso, né? Eu acho que tem muito trabalho para ser feito. Eu acho que a questão da pandemia está virando história já, as pessoas estão voltando. É pouca gente que ainda me parece que falta voltar para fazer os controles, ainda está acontecendo. Tem gente que ainda não reapareceu, mas eu acho que é uma minoria. Agora, como que a gente soluciona os nossos problemas pré-existentes, né? É bastante complexo, né? Eu sei de uma coisa, que não basta só comprar mamógrafos e dizer, temos um aparelho ultramoderno aqui de mamografia. Tá? Tem que achar maneiras, né? No exterior, as pessoas são convocadas. Você recebe na sua casa uma convocação para fazer exames de rastreamento, né? E um outro problema, eu de tantos anos que eu trabalhei, hoje eu não trabalho mais, mas no sistema público, é a dificuldade que o paciente tem quando tem um achado na mamografia ou quando sente alguma coisa na mama. É um processo, gente, é uma via crucis, que pode levar 1 ano até o paciente botar o pé no consultório de oncologista. Eu sei porque eu perguntava, quando que começou a sua história? 1 ano atrás, entre ela sentir um nódulo, aí depois de você sentir um nódulo, se você não tem convênio, você tem que ir na UBS, tem que ser referido para fazer uma biópsia, aí tem que esperar o laudo que demora, tem que esperar a imunistoquímica, aquela classificação, aí tem que fazer os exames adicionais, aí você é referido. Cada etapa vai indo, né? E quando o paciente chega, se passou 6 a 12 meses, né? Então é um problema muito sério e complexo, né? Realmente, 1 ano é muito tempo, né? Doutor, não sei se para a maioria aqui a definição de câncer de mama triplo negativo seja muito clara. Você poderia falar para a gente um pouquinho qual que é a diferença dos tumores triplo negativo e outros tipos de câncer de mama? E se o câncer de mama triplo negativo em fase inicial, ele tem cura? Bom, a diferença, quando é feita uma biópsia, isso é sempre classificado com base na biópsia. Quando a gente faz uma biópsia, o patologista que trabalha no laboratório, que é o mesmo que dá o diagnóstico, ele faz um exame chamado imunistoquímica, que ele basicamente cora as lâminas da biópsia e faz uma leitura. Então ele faz 3 marcadores, um que se chama receptor de estrógeno, outro de progesterona, que são os que dizem se ele é hormonal ou não, certo? Quando eles são positivos, nós dizemos que ele é responsivo a hormônios. Quando não são, ele não é. E existe um terceiro marcador que se chama HER2, é HER2. Quando os 3 são negativos, é um sinal que ele é um triplo negativo, é daí que vem o nome, que os 3 marcadores da imunistoquímica são negativos, certo? Então isso é muito importante, porque até então nós não tínhamos opções além da quimioterapia para esse tipo de tumor. Embora isso esteja virando história, nós estamos começando agora a ter novas drogas, né, para isso. Sua segunda pergunta, quando é diagnosticado em estágio inicial, sim, são altamente curáveis. São doenças que respondem muito bem à quimioterapia e agora à imunoterapia também. E a gente atinge uma remissão completa com a quimioterapia da ordem de 2/3. E, em geral, esses pacientes estão curados, certo? Então, é uma doença, sim, com ressalvas de não ter acesso a alguns tratamentos no SUS, como a imunoterapia, em tumores iniciais. É uma doença altamente curável. O que não pode, de jeito nenhum, é não fazer o diagnóstico rápido. O triplo negativo, ele exige agilidade. Fazer rápido a biópsia, fazer os exames e iniciar o tratamento com muita rapidez. Doutor, e quando a paciente já tem o câncer de mama triplo negativo metastático, quais são os desafios no tratamento?
Eu mostrei um slide para vocês, né, embora ele seja de 15 anos atrás, né, que a sobrevida de um paciente com triplo negativo era 1/3 comparado com os outros tipos de câncer de mama. Isso é da época que nós não tínhamos outras opções. Agora a gente está começando a ter. Então a gente só tinha quando era metastático, como não responde a hormônios, né, não responde a manipulações hormonais e não responde aos tratamentos anti-HER2, porque o HER2 é negativo, era basicamente só quimioterapia. Então a gente rodava de uma quimioterapia para outra. O problema é que o efeito delas era limitado. Ela funciona, em geral dura alguns meses e já tem que trocar por outra, né? Então a gente precisava muito de novas classes de medicamentos, além da quimioterapia. E tivemos algumas alternativas, drogas que, por exemplo, para pacientes que têm uma alteração genética, que ocorre em 10 a 20% dos pacientes com triplo negativo. Tem uma droga muito interessante, duas, aliás. Agora tem a imunoterapia, para alguns que expressam um marcador a mais, que é o PDL1. E a gente vai passar, então, a ter essa nova classe que eu acho que é o que vai dominar o tratamento do câncer metastático em pouco tempo, que são essas drogas que combinam quimioterapia e anticorpos. São conjugados droga-anticorpo. São drogas que você desenvolve um anticorpo e ele identifica a célula tumoral, identifica um alvo na célula tumoral e ele serve de um carreador para a quimioterapia. Daí ele se liga naquele alvo da célula tumoral e joga a quimioterapia direto onde ela tem que fazer o efeito, né? Direto na célula tumoral. Então são drogas realmente sensacionais e a gente tem aí duas que estão muito próximas de entrar, né? No Brasil, inclusive, nos Estados Unidos já até entrou, no tratamento dessa doença. Agora, a gente falando de acesso ao tratamento, doutor, o Brasil existe o SUS, que é um sistema bastante conhecido, bastante evoluído, mas que tem lá os seus gargalos, e também tem as pacientes que têm aí os planos de saúde e um grupo, uma parte também se trata particular. Na sua opinião, doutor, existe uma diferença no cuidado das pacientes que se tratam no sistema público e privado? Posiciona um pouquinho mais o microfone, doutor, reto, assim, isso. Assim, posiciona assim. Vamos ver se agora sim. Então, existe sim, né? Existe dois problemas do SUS em relação ao privado. Eu acho que o sistema público faz um papel muito importante, eu espero que nunca alguém mude isso. As pessoas no Brasil precisam muito de sistema de acesso global. Os dois grandes problemas do sistema público são o seguinte, né? O diagnóstico em estágio avançado, nós já falamos dos motivos disso. E segundo, a grande dificuldade tem sido a incorporação das novas tecnologias, no caso, especialmente novas drogas na oncologia. Porque antes nós tínhamos 2 lançamentos por ano de novas drogas. Só que a pesquisa aumentou muito a nível global e isso se acelerou. A gente tem tido vários lançamentos todo ano. E elas realmente estão vindo com preço muito salgado, né? Enquanto estão na fase patenteada, o preço está salgado. O que a gente tem visto é que, enquanto está na fase de patente, a incorporação tem sido muito difícil. Eles enrolam, esperam expirar a patente das drogas para ter um genérico e tal. Aí elas entram com maior facilidade. Então, isso é o que está criando o grande abismo, né? São coisas até bizarras. Por exemplo, eu sou da impressão que está ficando bem difícil manter residências de oncologia em hospitais públicos sem que eles rodem em outros lugares, porque eles chegam depois no mundo real sem ter tido contato com drogas que já estão às vezes há 5, 10 anos no mercado. E vai ser do zero, né? Então, isso é um problema muito sério. Tá? Eu não sei muito bem qual é a solução, né? A solução acho que é injetar mais recursos, né? Mas tem que ser uma conversa de todas as partes, né? Todo mundo colaborar um pouco, né? Para que o medicamento entre no sistema público. Tem que haver uma negociação melhor do preço, mas também tem que haver mais financiamento. Nosso SUS ele é muito subfinanciado em relação ao que outros países colocam de investimento no sistema público. O Brasil é uma fração do que outros países investem em saúde pública, né? Obrigada, doutor. Luciana, agora eu vou perguntar para você
ainda nisso que eu perguntei para o Dr. Max, né? Em toda a sua trajetória aí no Oncologia, como é que você avalia aí o avanço das políticas públicas e privadas para tratamento de câncer de mama, em especial câncer de mama metastático? Bom, então, Jaque, boa tarde, plateia, boa tarde, Max, Ju, enorme prazer estar aqui com vocês, obrigada, Gília, pelo convite. Olha, Jaque, eu acho que se a gente olhar para trás, né, e pensar aí nos últimos 10 anos, o que a gente teve de avanço nas nossas políticas públicas, sim, né, tivemos avanços. Eu acho que o que tem incomodado muito é o quanto, o que o Max acabou de falar, né, assim, o quanto a forma como a gente sabe a oncologia mudou, né? O Max tem novas ferramentas, né? Ele diagnostica melhor, ele tem mais opções de tratamento, ele sabe que, de acordo com o diagnóstico, ele consegue oferecer o tratamento mais efetivo, né? Então, toda essa lógica da medicina personalizada, ela não está conectada com a forma como a gente pensa as políticas públicas, né? A gente fica, né, Max, correndo, a gente pensa no medicamento que não tem o teste, né? Sabe? Então a gente está meio que parece ter uma sensação que a gente está ao contrário, sabe? Em vez da gente pensar, né, do que é prioritário, né, a partir do momento que eu já diagnostiquei, o que eu tenho que oferecer de melhor para aquelas pacientes. Mas vamos para as coisas boas, então, né? Então, eu acho que se a gente olhar para os últimos 10 anos, bom, a gente ganhou uma agência de avaliação de novas tecnologias, então, sim, o Brasil tem a Conitec. Dentro da Conitec, a gente tem espaços de participação social, então, existe, né, o formulário para a sociedade civil participar das consultas públicas, existe o que eles chamam, né, de paciente testemunho, que é um espaço que, durante a reunião da Conitec, um paciente que usa aquela tecnologia pode participar, né, pode contar a respeito da sua experiência com determinado medicamento. A gente tem nesse período todo, né, a gente ganhou a lei dos 30, a lei dos 60, a gente teve, sem dúvida nenhuma, né, uma série de conquistas que não dá nem mais para falar que é só da lei da quimio oral, porque já mudou tanta coisa ali pensando em saúde suplementar. Então eu vou focar só na última conquista, né, que foi literalmente há 10 dias atrás, que é essa última definição relacionada a um rol hoje que é exemplificativo. Então, pano para manga ainda para a gente entender um pouco o que vai acontecer daqui para frente, mas tem tudo isso acontecendo. Outra discussão, já, que é o quanto essas leis saem do papel, né? O quanto elas valem para todo mundo, o quanto a gente realmente consegue, isso que o Max falou, se tem um ponto hoje que é essencial para a gente conseguir fazer diagnóstico precoce, assim, claro, né? Assim, se a mulher sentiu alguma coisa, se ela está com uma prescrição de uma mamografia, falta agilidade, né, diante de uma mamografia com alteração em todas as outras etapas, em todas. Né? Ela espera para passar com o especialista, ela espera para fazer uma biópsia. Outro dia, para vocês terem uma ideia, a gente fez um post na rede social perguntando quanto tempo tinha demorado para sair o resultado da biópsia. E a gente teve de resposta, gente, juro, de 3 a 90 dias. Né? Então a gente ficou pensando assim, para que a lei dos 30 dias, né, gente? Porque se a gente for pensar, a lei dos 30, ela preconiza que a mulher consiga fazer a biópsia em 30 dias. Vamos imaginar que a gente conseguiu. O que adianta, Max? 90 dias depois do resultado. Assim, né? Você só começa o tratamento se você tem o resultado em mãos. O Dr. Max acabou de falar isso, né? Ele precisa saber a informação completa a respeito do tipo de câncer que aquela paciente tem. Então, acho que tem um monte de pontos importantes aí relacionados, claro, a todas essas conquistas. Eu gosto de uma fala do Thiago, né, do nosso conselheiro de advocacy, que ele fala, né, que do mesmo jeito que a gente batalha para que as leis, para que as políticas nasçam, a gente precisa também fazer uma constante revisão, né, um constante revisitar dessas políticas para ver se elas estão funcionando ou não. Né? Então, acho que a gente já está, né, nesse ponto de voltar para essas leis, ter acesso aos números, que também é um gargalo gigantesco no Brasil. A gente não consegue, né, de forma simples, acessar esses dados, justamente para a gente conseguir avaliar se essas leis estão acontecendo na prática ou não. Luciana, em que medida a participação das pacientes de câncer de mama é importante no aprimoramento dessa assistência à saúde?
Assistência social também, né? Que é importante. Bom, Ju, tá vendo? Muito importante, né? Eu comecei contando para vocês, então, desses espaços hoje oficiais, né? Dentro do que a gente chama aí de controle social, né? De participação social. Agora, né? Para participar, né? Precisa estar preparada para contribuir da melhor maneira possível, né? Eu acho que como a gente o câncer de mama já vem ganhando um espaço há muito tempo, né? Sem dúvida nenhuma, né? As pacientes de câncer de mama são as mais preparadas do ponto de vista de quantidade e de qualidade, sabe? Sim. De verdade, acho que tem um processo de envolvimento, de buscar pela informação, de se engajar na causa, de entender a relevância da sua voz, né, nas conquistas de políticas públicas, muito maior, que inclusive agora a gente está aí correndo atrás com os outros tipos de câncer e aprendendo cada vez mais com a experiência das pacientes de câncer de mama. Tem uma coisa que a gente aprendeu muito já, que acho que a Ju vai concordar comigo, que é assim: quanto mais longa, né, quanto mais tempo a paciente convive, né, com o diagnóstico de um câncer de mama, mais ela vai ficando fortalecida, né? Mais ela se envolve, mais ela conhece, mais ela se sente preparada, né, sabe? Então é muito diferente a gente querer, né, que uma paciente recém-diagnosticada, que caiu, né, aquele diagnóstico no colo ali, né, bum, né, assim, falar, vem participar, né? Vem aqui. Né? Ela está completamente assustada, né? Preocupada, insegura, pensando mesmo ali em questões mais específicas que vão acontecer na vida dela no dia seguinte, né? De trabalho, de estética, de autoestima, de bem-estar, né? Não que isso deixe de ser prioridade para as outras pacientes, mas conforme elas vão convivendo, né, começa a prestar mais atenção no tipo, né, de câncer de mama, começa a saber direitinho o nome do remédio, começa a olhar um pouquinho para estudo científico, conversa com o onco, né, e chega para o onco e fala, doutor, o que já tem de novidade para mim lá na frente? Então, acho que tem um aprendizado importante aí, e aí eu acho que é só para reforçar mesmo, assim, hoje, né, na minha opinião, as pacientes mais engajadas, as mais, né, preparadas mesmo, hoje são as pacientes que convivem já com câncer como uma doença crônica que já tem ali, né, ou no estágio avançado ou no estágio metastático. E falando do câncer de mama triplo negativo, as pacientes têm consciência da doença, dos seus tratamentos? Já que eu acho assim, essa informação relacionada, né, ao nome, sobrenome e apelido do câncer de mama, ainda é uma barreira, A gente percebe isso, por exemplo, em pesquisas, às vezes em pergunta de live, sabe? Assim, essa pergunta vem, nossa, mas eu não sei o que eu sou. Onde está escrito? Né? Onde que eu busco essa informação? Né? Achei ótimo que o Max falou. Então, isso ainda aparece, sabe? Eu acho que é uma informação que, sem dúvida nenhuma, o médico fala, mas eu não sei o quanto realmente a paciente assimila, sabe? A ponto dela saber na ponta da língua, eu sou uma paciente, né, de câncer de mama, triplo negativo ou HER. Acho que está mudando, sem dúvida nenhuma. A gente está batendo nessa tecla já tem muitos anos, mas eu insisto que a gente não pode desistir. Acho que a gente tem sim que seguir falando, porque é o que o Max falou, é uma informação absurdamente relevante, do mesmo jeito que o Max, né, não define nada sem essa informação, a paciente também precisa estar, né, suficientemente informada a respeito disso. Porque isso vai fazer a diferença na jornada dela, não é? Sem dúvida, acabamos de entender isso, né, com o Max, né, ela vai entender direitinho qual é o melhor tratamento para ela, de que ela tem que se preparar, o que ela precisa conhecer. Luciana, e que barreiras nós temos que vencer ainda no acesso? Eu vou só complementar. O Max contou um monte aqui. Eu acho que a gente ainda tem, né, esse número de 40% a 42% das pacientes diagnosticadas com câncer de mama que descobrem a doença nos estágios 3 e 4. Né? Não precisava ser assim, né, Max? Não precisava ser assim. A gente sabe o que precisa ser feito, né? Então vai começar lá na ponta. A gente está assim, né, com o Outubro Rosa batendo na porta, né? Daqui 3 dias, né, tem aí provavelmente, né, o Brasil vira pink, porque essa conquista a gente sem dúvida nenhuma tem. Então a gente tem um Outubro Rosa hoje muito
de respeito no Brasil, que a gente consegue ter bastante barulho, mas a gente até fez esses dias, não sei se vocês viram, um cursinho preparatório de Outubro Rosa, justamente porque a gente anda preocupado, né, às vezes com mensagens inadequadas, às vezes com a falta de informação, para garantir, né, que quem é uma porta-voz, que está numa linha de frente, para conversar com as mulheres que precisam saber a melhor informação relacionada ao câncer de mama, estejam suficientemente preparadas. Não que todo mundo tem que saber tudo, mas também não tem coisas hoje que a gente não pode mais errar, né? Então, eu acho que, sim, primeira barreira é a gente precisa continuar falando para as mulheres, porque, sim, Max, o número de mamografia de taxa de adesão à mamografia para mulheres de 50 a 69 anos, que é o grupo preconizado, né, pelo governo, ou seja, que é quem pode oficialmente fazer, é de 23%. Agora, pós-pandemia, era 27%. Então, assim, não estava bom. Né? Então, até foi uma coisa que a gente falou muito no cursinho, né? Se a gente puder, inclusive, fazer um barulho maior com essas mulheres no Outubro Rosa, né? É muito baixa a taxa de adesão dessas mulheres de 50 a 69 anos à mamografia. É uma barreira? O que será que está acontecendo que essas mulheres não se cuidam? É medo? É falta de informação? Né? Ninguém quer encontrar um câncer de mama, dá muito medo mesmo, né? Então, temos sim que seguir informando, né? Levando informação de qualidade para as mulheres. Agora, conseguir informar, tem mamografia disponível? Eu estava ontem conversando com uma manicure, gente, aqui em São Paulo, e ela me contou que ela está esperando para fazer a mamografia dela há 4 meses. Está em casa esperando, porque falaram para ela esperar que ela vai ser chamada. Eu falei para ela vir aqui no TJCC fazer. Né? Assim, tá aqui, a carreta tá aqui, né? Aí tá bom, conseguiu fazer a mamografia, deu alteração. Ela tem que ir lá para o posto para ver se o exame tá lá, né? Para alguém ver o resultado, para encaminhar para um mastologista. Do mastologista, se ela precisa fazer uma biópsia, o mastologista vai pedir, né? Vai fazer o agendamento da biópsia, também demora. Existe uma discussão super séria relacionada à qualidade dessa biópsia, super séria. A gente estava numa mesa de manhã, né? Eu escutei de um oncologista, a gente não confia, a frase dele foi essa, a gente não confia no resultado da biópsia que vem de alguns laboratórios. Eu falei, nossa mãe. Né? E aí, gente, assim, fora os tempos que eu já falei para vocês, né? Os desafios da gente conseguir cumprir a lei dos 30, a lei dos 60. Para quem ainda não sabe da lei dos 60, ela começa a partir do resultado da biópsia, então isso é super importante. E, claro, olhando para essas pacientes do SUS, a gente precisa batalhar muito para garantir com que elas tenham acesso aos tratamentos mais inovadores. Eu nem gosto tanto dessa palavra, eu acho que a gente tem que batalhar para bater na tecla de que são os mais efetivos, né? Não é porque é novo que é bom, é porque vai, sem dúvida nenhuma, fazer a diferença na vida das pacientes. E aí dá para ir longe, né? A gente tem que batalhar por cuidados paliativos, a gente tem que batalhar para ter acesso à dor, tá cheio de paciente com câncer de mama metastático com dor, né? Garantir qualidade de vida para essas pacientes que estão vivendo mais, precisa ser mais e precisa ser melhor, né? Então, a lista é grande, Jaque. Né? Luciana, ainda falando aqui, a gente está chegando no Outubro Rosa, como você bem pontuou, né? Como é que você enxerga o papel das associações e movimentos como o TJCC na construção de soluções pelas necessidades das pacientes de câncer de mama? Jaque, o câncer é um problema de todos nós. Não tem saída, né? Bom, para todo mundo que está aqui dentro, eu já fico feliz, porque acho que já entendeu essa frase, né? Mas talvez, assim, quem está lá fora tá absurdamente distante. E aí eu conto para vocês, a gente fez uma pesquisa Datafolha agora, em abril, né? E a primeira pergunta que a gente fez foi pesquisa Datafolha Nacional, né? Com mais de 2.000 pessoas. A primeira pergunta foi, né? Qual é a primeira palavra que vem à sua mente quando você escuta a palavra câncer? O que vocês acham que as pessoas responderam, gente? O que foi? Morte. Morte, sofrimento, dor. Quem respondeu essa pesquisa? Alguém daqui de dentro? Não. Né?
com certeza o porteiro ali de fora, né, as pessoas que não estão no nosso mundinho da oncologia, as pessoas que não estão aqui no mundo do TJCC. Então a gente tem que pular o muro do TJCC, a gente tem que pular o muro da oncologia e levar para fora esse monte de notícia boa que a gente vê aqui dentro. Porque lá fora as pessoas estão morrendo de medo de ter câncer. E se eu tenho muito medo de ter câncer, eu não me cuido, né? Porque tem a frasezinha, quem procura acha, né, gente? E quem acha, cura hoje, né? Se a gente achar pequenininho. Então, já que, assim, o problema é de todo mundo, o papel das associações é super importante, das sociedades médicas, muito importante. A gente tem visto cada vez mais, né? O Max está aqui com a gente, o envolvimento dos médicos, arregaçando as mangas para ir defender na Conitec, para ir defender na ANS, melhores tecnologias para os pacientes. Isso precisa acontecer. Sem essa retaguarda científica, a gente não tem voz. Sinto muito. Precisa ter essa parceria mesmo entre a sociedade médica e as associações de paciente, tá? E só para terminar, então, a pesquisa para vocês saberem. A segunda pergunta foi o quanto o câncer já chegou pertinho de você, né? O quanto o câncer já chegou perto de você. E 8 em cada 10 conhece alguém com câncer e 4 em cada 10 ou era ele mesmo o próprio paciente ou ele tinha alguém do núcleo familiar bem próximo. Então sim, né, o câncer está chegando cada vez mais pertinho, né, não é lenda. E a terceira, a gente perguntou, dentre as doenças crônicas não transmissíveis, que é o guarda-chuva do Ministério da Saúde, onde o câncer está inserido, qual deveria ser a doença que o governo deveria mais priorizar, né? Que deveria tratar em primeiro lugar de forma prioritária? 63% escolheu o câncer. Tá? Então, conclusão para todos nós, né? Lembrando que a gente está aí há 5 dias de votar. A gente levou, inclusive, esse recado, né, para os principais, né, as principais pessoas que vão passar a nos representar brevemente, que apesar de uma população que teme o câncer, né, ainda muito assustada com a doença, não está tendo uma experiência boa com o câncer, né, porque ele está chegando pertinho e as pessoas continuam com medo. As pessoas entendem o quanto a gente está diante de uma doença relevante que precisa ser priorizada pelo nosso governo, tá? Então, acho que isso é super importante, Jaque, tá? Esse é um assunto nosso. E falando em política pública, né, é preciso fortalecer as políticas públicas para paciente com câncer de mama avançado também, né? Então, na sua opinião, Lu, qual seria o papel aí nesse sentido dos poderes públicos aí, executivo, legislativo? Então, já que eu acho que a gente de toda essa trajetória que eu mencionei de conquistas, o legislativo tem sido um grande parceiro, né? Tem sido de verdade um grande parceiro. Bom. Eu acho que a gente ainda tem desafios com o executivo, sabe? E eu acho que é lá, né, que é onde está realmente, onde as nossas políticas nascem, a grande maioria, né? Por exemplo, nesse momento, gente, está acontecendo tanto no legislativo quanto no executivo, a revisão da nossa política nacional de oncologia, né? Sim. Imagina a quantidade de coisa, que oportunidade que a gente tem de tentar realmente colocar assuntos que a gente precisa que melhorem e que mudem, sabe? Acho que é um desafio ainda a gente conseguir pensar, por exemplo, como eu falei, né, priorizar a medicina personalizada, né, priorizar pesquisa clínica, ali mais especificamente pensando no executivo, mas sem dúvida nenhuma o legislativo tem sido um grande parceiro. E o Poder Judiciário tem sido um parceiro? Acho que tem sido, assim, não deixa de ser, né, um lado importante que a gente precisa envolver e usar toda vez que a gente tiver, por exemplo, um direito não cumprido. Certo, e agora o Outubro Rosa, então, vem mais à tona, vem mais, esses debates afloram mais, né? E eu acho que é o que você falou, é o papel de cada um, cada um tem a sua parte, tem a sua contribuição. Perfeito, já que é isso, né? Que a gente não é, obviamente, como essa moça linda do vídeo, né, falou, né? No Outubro Rosa não tem que ser só em outubro, mas a gente tem que aproveitar muito, né, o barulho que a gente ganha no outubro, sem dúvida. Sim, afinal de contas, a gente tem que ajudar aí a tornar melhor, mais assertiva a jornada da paciente, né? Sim, Jaque, muitas delas estão passando por uma jornada muito desafiadora.
Com certeza, né? Lu, muito obrigada aí pela sua participação. Continua aqui. Quero avisar vocês que estão aqui na plateia. Daqui a pouco vai aparecer um QR Code para vocês mandarem perguntas, tá bom? Daqui a pouco eles vão colocar na tela e vocês podem participar, mandando as perguntas aqui para o Dr. Max, ou para a Luciana e para a Jussara. Falando na Jussara, acho que muitos de vocês aqui conhecem a Jussara, né? Tem até umas fãs aqui, né, Jussara? Aí eu pago para elas, né? Ai, gente. Jussara, falando de toda a sua jornada com câncer de mama, como é que você avalia aí suas principais dores e desafios enfrentados até hoje? Bom, boa tarde para todo mundo, ao meu fã-clube. É difícil falar depois de 2 feras, né? Mas vamos lá. Bom, eu sou uma dinossauro no câncer, né? Eu tenho câncer há 15 anos, tenho câncer de mama metastático há 13. Então, eu vi todas essas mudanças, né, que vocês falam, esse progresso da ciência e até de políticas. Eu tenho acompanhado isso bem de perto, né? E realmente a gente tem a tendência só a reclamar, mas as coisas melhoraram bastante nesses 15 anos, né? Provavelmente alguém que tenha tido metástases lá em 2007, quando eu tive meu primeiro diagnóstico, não está mais vivo para contar a história, né? Eu mesma perdi muita gente conhecida, né? Mas quando a gente fala em descobrir o câncer de mama, e eu acho que o sofrimento... vocês falaram muito aqui as pessoas são muito ignorantes ainda acerca do câncer. A gente é um pouquinho de gente, é bem pouquinha gente que sabe. A gente é bem pouca gente. Claro que melhorou muito, mas quando se fala, você viu que eu respondi sua pergunta da pesquisa. Eu nem me lembrava das respostas, tá? E todo mundo ainda associa o câncer à morte, primeiramente, e foge, não quer nem falar sobre isso, né? Então, é óbvio que eu acho que eu estou numa situação privilegiada mesmo quando eu descobri o câncer, eu era ignorante em relação ao assunto, mas eu logo, até pela minha personalidade, fui atrás de conhecimento. Então, apesar do sofrimento emocional de descobrir um câncer, eu me permiti aquele luto todo, mas eu fui descobrir o que eu tinha. E isso eu acho que deixa a gente na frente. A gente, como paciente, fica na frente quando a gente tem informação de qualidade. Mas é óbvio que os desafios foram imensos, né? Eu tenho um plano de saúde e isso também a gente sai um pouquinho na frente de quem tem o SUS. Mas mesmo assim era tudo muito novidade para mim. Eu não tinha essa experiência de ninguém na família. Então, tudo era novidade. E quando tudo é novidade, assusta, né? Principalmente quando o assunto é ter um câncer, né? Não é uma novidade boa. Então, eu acho que, como muitas meninas que estão aí, o maior sofrimento é o emocional. E depois que você vai entendendo o que está acontecendo, você começa a ter dúvidas, né? Porque quando você não sabe nada, você nem dúvida tem. E aí você aceita tudo. Hoje, eu sei muita coisa, então eu faço muitas exigências para ser bem tratada e para ter um atendimento digno, eu vou atrás. Mas é o que eu falei, a gente é um tiquinho de gente aqui. Então, são muitos desafios, muitos obstáculos que um paciente, quando descobre o câncer, tem que enfrentar. Não é brincadeira. Eu ia te perguntar justamente isso, Sara. Quais são as suas maiores lutas em relação a tratamento, de qualidade? Olha, mesmo estando nessa bolha, né, que eu acho que eu estou, até de privilégio, de conseguir ter uma condição de me informar, de ir atrás, de ter um plano de saúde... de ter uma condição para conseguir entender as coisas, né? Porque tem gente muito simples que também tem dificuldades para entender.
Então, eu acho que eu estou numa bolha mesmo, mas eu acho que em todos esses anos de tratamento, a minha maior dificuldade também é de acesso. Também, mesmo tendo plano de saúde, é de acesso, principalmente a medicação. Então, esse realmente é um desafio muito grande, principalmente para o paciente com câncer de mama metastático, né? Eu, por exemplo, eu estou na última linha de hormonioterapia, né? Não tem mais nada para eu tomar, vou voltar para as químios, né? Numa próxima progressão de doença, que é o caminho de quem tem metástase, né? Não adianta adorar a pílula e vai ser assim. Então, eu vou ter uma progressão, vou cuidar, mas enquanto isso eu vou esticando minha vida, vou tendo qualidade de vida. Mas o acesso à medicação ainda é o mais difícil. E eu acho que não é só para mim. No SUS, então, pior ainda, que vocês falaram aqui, né? A medicação que eu tomo, acho que agora, né? Tá no SUS? Não tá ainda. Tá e não tá. Tá e não tá. Então, é complicado. Então, eu tenho essa possibilidade de estar tomando fazendo uma medicação já de quimio oral há 3 anos e meio. Tenho essa sorte de responder a essa medicação por 3 anos e meio, que isso não é o mais comum, não é para todo mundo assim. Então, eu ainda ganho um tempão, né, até ter outra coisa, mas quem tem uma progressão mais rápida fica sem tratamento. Se tiver no SUS, então esquece. Então, eu acho que a maior dificuldade ainda é acesso. Agora, Jussara, eu vou te fazer uma pergunta e também vou querer que o Dr. Max também responda. Jussara, é importante, então, dentro do cenário que você falou aqui pra gente, educar o paciente com câncer de mama para que ela possa, junto com o médico, definir a melhor terapia para ela? Bom, eu sou cria do Oncoguia, né? Então, eu aprendi muito sobre isso, né? E a gente tem que estar bem informada, gente. Se a gente não for bem informada, a gente não consegue nem discutir com o médico. Como eu já estou velha de tratamento, né? De idade não, gente. Matou também. Eu lembro que os médicos não olhavam para a cara da gente, né? Hoje em dia, quando o médico dá aquela levantadinha assim, tipo, então acabou, eu falo assim, não, peraí, eu tenho mais uma perguntinha. A gente não pode sair do consultório com dúvida. A gente tem que perguntar. Então, eu acho que quando a gente tem uma educação para isso, como eu tive, aprendi muito no Oncoguia, aprendi com a minha própria experiência, sou uma paciente muito voluntariosa, né, de ir atrás e de querer o melhor para mim. Aprendi que eu também tenho a minha responsabilidade dentro de um tratamento, né? Não é a maior responsabilidade, mas é grande a responsabilidade do paciente, né? Então, eu acho que isso faz toda a diferença. E eu tenho feito muito isso no meu canal, né? Que eu conto as minhas experiências e é óbvio que aquelas pessoas se inspiram até no sucesso, entre aspas, que eu tenho no tratamento, que isso não é todo mundo que vai ter, cada paciente é um paciente, cada um responde de um jeito ao tratamento, mas, enfim, é muito inspirador para os outros pacientes ver alguém com câncer de mama metastático, estar como eu estou, com uma boa aparência, vivendo a vida, tocando num bloco de carnaval, viajando, isso é muito motivador. Então, eu mostro que isso também tem a ver com a minha atitude em relação à doença. Como eu resolvi viver o câncer, né? E eu acho fundamental que ainda tem, eu acho que a gente tem que respeitar mulheres que falam assim, não, eu deixo na mão do médico. Eu respeito, né? Mas eu sempre falo, olha, se você entender um pouquinho mais do que você tem mais condição de conversar com o seu médico, de entender algumas coisas, de exigir e até de planejar. Um paciente com câncer metastático, ele continua vivendo, né? Ele é um ser pensante, né? Ele não está ali numa cama sempre, pode ser que esteja, mas, né, a gente vive a vida normal e a gente pode até
fazer alguns acertos com os médicos. Olha, quero viajar 20 dias para algum lugar. E aí, doutor, eu posso? Eu não posso? A gente pode suspender o remédio por um tempo. Depende do caso de cada um. Então, quando a gente não sabe o que a gente tem, como que a gente vai pedir coisas para o médico? Ele vai falar, você vai ouvir e você vai para casa sem saber o que você tem. Então, eu acho fundamental, Jaque, a gente essa informação, só que assim, a gente tem que saber onde a gente vai se nutrir também, porque o que se fala de besteira ainda, né, é o que eu falei, né, a gente está num grupinho, tem muito o que falar ainda sobre câncer. Verdade. Dr. Max, é importante a educação dessa paciente quando ela chega no consultório? É muito importante. Para mim, como médico, estão ouvindo? Sim. Para mim, como médico, é mais fácil eu tratar uma paciente que entende ali um pouco sobre a sua doença. Mas a questão é que nem todas querem, sabe? Tem vários perfis, assim, eu tenho que dar uma entendida ali na logística, porque tem um perfil que sente ansiedade de saber muita coisa sobre a própria doença. E, em geral, ela diz, olha, fala com meus filhos, tal, sabe? Então, assim, tem de tudo, mas são casos daí mais difíceis, porque se a pessoa não quer entender a sua doença, e eu proponho, por exemplo, um tratamento mais agressivo, uma quimioterapia, é bem difícil de explicar, né? Por que eu estou propondo aquilo, né? Por que eu pedi uma biópsia a mais na pessoa depois de tantos anos, né? Então, é o ideal que a pessoa entenda, né? Esse ano, por causa de um trabalho que eu publiquei no ano passado, numa revista muito famosa, falando sobre o uso de WhatsApp e tal, eu fui convidado pela Sociedade Americana de Oncologia para escrever um artigo esse ano. E a Lu sabe do que eu estou falando, porque ela contribuiu. Ela está lá nos acknowledgements, né, do artigo. E por esse motivo até eu fui para a ASCO. Eu escrevi com um colega que mora na Suécia, um americano. Encosta o microfone, doutor. A Lu conhece bem, que é um site que nem o dela, internacionalmente famoso. E ele tem muito interesse, né, nessa questão da educação do paciente. E ele colocou uma frase numa sessão que ele escreveu, que é o seguinte: cada paciente é um especialista na sua doença. Eu achei aquilo sensacional, né? O cara captou um negócio ali, né? E realmente, você pega um paciente muito informado e um oncologista geral, que não é muito especialista naquilo, tem o risco lá do cara ficar meio no bico de sinuca ali, né? De se assustar, né? Então eu achei sensacional, assim. Então ele deve lidar com pessoas, né, que realmente vão a fundo lá para entender, né? São pessoas que vão lá e te trazem, às vezes acham um estudo clínico em tal lugar, né? Vem te pedir informações. Eu acho sensacional, assim. Às vezes há uma percepção que isso dá mais trabalho, mas não dá menos, na verdade. Dá menos porque a pessoa entende rápido a complexidade. Então é sempre o melhor cenário. Eu sempre recomendo, né, Lu, onde buscar informações. No Oncoguia, né? Isso é muito importante, né? Onde buscar a informação. Porque tem muita fonte não confiável, né? Fake news, gente, dá pena, dá dó, assim, dá uma dor no coração de ver as coisas circulando por WhatsApp, mentira, sabe? Gente enganando as pessoas, assim, numa situação de fragilidade. Enquanto tem tanta informação boa disponível, né? A gente tem que ensinar onde buscar as informações. Eu vou complementar só, Jaque. Eu acho Claro. que a gente discute muito no Onco, a Ju já me ouviu falar isso milhares de vezes, assim. Óbvio que não tem certo ou errado, né, Max? Assim, essa mulher que, né, tá insegura, tá com medo da informação e tá delegando talvez o seu cuidado e pedindo ajuda dos seus filhos, tá tudo bem, tá tudo bem. O que a gente tenta mostrar é que a informação que ela for, né, aos pouquinhos entrando em contato, né, compreendendo, vai inclusive fazer com que todo o processo seja mais leve, né? Então, eu gosto de falar muito, né, que o Oncoguia é uma lanterninha, né, que a gente coloca na mão das pacientes, né, na mão dos pacientes. Mas o paciente precisa apertar o botão, sabe? Assim, né? Que daí a gente ajuda a iluminar o caminho, né? E aí com toda a questão da informação, do apoio, né? Da possibilidade dos pacientes
conhecerem outras pacientes como a Ju, né, como a Silvia que está ali sentadinha fazendo assim. A Silvia é dessas, viu, Max? Que chega já com estudo clínico, querendo saber tudo que ela vai poder saber ainda, né, A Silvia é nossa gurua, ela estuda muito. É. E aí eu acho que do que a Ju está falando, né, gente, assim, para esse processo de... Eu confesso que eu já cansei um pouco da palavra paciente empoderada, né? Eu gosto muito de falar em paciente fortalecida, engajada, né? Mas... Incrível, né? A palavrinha que a gente vai quiser. pra Marília, hein? É, mas... assim, uma coisa que é fundamental é autoconhecimento também, né? Só vai dar para ser especialista, Max, né, na própria doença, mas também na própria, né, na própria vida, né? É o que a gente fala muito, assim, se eu me conheço, eu sei meus valores, eu sei minhas prioridades, né? Eu vou conseguindo, inclusive, contribuir com, né, numa proposta de um tratamento que você faz para mim, se aquilo vai fazer sentido para mim ou não. É o que você acabou de falar. Se eu vou propor ali um tratamento super agressivo, e eu não quero um tratamento agressivo, né, Ju? Assim, porque vai me destruir, vai me botar na cama. Eu não estou afim de pagar esse preço, sabe? Então, acho que assim, esse autoconhecimento é fundamental. Todo mundo tem, né? Todo mundo está preparado, né, para conseguir tomar uma tomada, fica feio, né? Conseguir realmente participar de um processo de tomada de decisão compartilhado é o que a gente acredita que é o melhor. Nem sempre isso acontece. Eu acho que a gente tem que buscar chegar lá. Isso é uma conquista, né? Eu conquistei isso. A minha oncologista é uma dessas que se assustou quando eu cheguei, porque ela já tinha uma referência da minha doce pessoa, né? Então, ela se assustou, mas eu respeito muito o médico, né? O médico estuda muito, então, ele, para mim, é a autoridade máxima. Mas quanto mais eu sei de mim, quanto mais eu conheço a doença, mais eu vou conseguir conversar com ele. Senão fica um negócio muito, muito distante, né? E aí fica muito difícil. Agora, Jussara, agora é sua vez de perguntar, agora é sua vez de falar sobre como que a gente pode aperfeiçoar o sistema público e privado de saúde na assistência ao paciente com câncer de mama. Aí vocês me ferraram nessa, né? Que difícil, né? Essa pergunta, ó, para quem é. Olha, eu vou falar muito como paciente, né? Eu acredito que a atenção da paciente tem que ter o foco na paciente. Então, isso é o mais importante, né? Que a gente realmente seja o centro do cuidado. A gente sabe que não é assim, porque quando se trata de oncologia e tem política, dinheiro, principalmente, muito envolvido em tudo isso, mas quem deveria ser o centro da atenção deveria ser o paciente, né? Então, acho isso muito importante. Eu mudaria... gente, eu vou aqui, não é nada técnico, né? Porque eu sou paciente, né? Não tenho essa formação para falar tecnicamente disso, de políticas públicas, nada disso. Mas eu acho que falta humanização no tratamento, que a gente precisa muito, principalmente o paciente com câncer de mama metastático, ou o paciente de câncer avançado, vamos dizer assim. A gente já é um caso único, né? Não dá para ser tratado com generalidade. A gente não é mais um câncer primário, então a gente precisa ser olhado, precisa ser identificado. E então falta isso. Isso é uma conquista todo dia de nós. Eu acho que a gente é uma grande geração de pacientes, principalmente as meninas de câncer de mama metastático, como a Lu falou. A gente é uma grande geração que deixa os médicos com a pulga atrás da orelha. Tem uns que odeiam a gente. Você gosta, mas tem uns que não gostam, porque a gente fala muito, a gente pergunta muito, a gente questiona muito, a gente quer entender muito, mas isso também está mudando, né? Então, eu acho que também, os serviços de saúde também tinham que ter essa coisa da humanização. Sinto falta de cuidados paliativos, muita falta. Eu estou nessa bolha, tenho convênio médico, entendo bastante de cuidado paliativo, me informo sobre isso, participo de coisas relativas ao assunto.
Olha, para vocês terem uma ideia, eu dou aula até em Liga de Medicina sobre cuidado paliativo, só que eu não tenho a intervenção de um paliativista, porque eu não tenho. Não tenho, porque não tem na clínica onde eu me trato, no convênio é tudo, ninguém sabe. Só que com esse conhecimento que eu tenho da minha doença e de mim, né, eu mesma faço essa paliação quando eu preciso. Mas era fundamental que a gente tivesse cuidado paliativo desde o início do tratamento. Mesmo que você vá se curar, que você não vá ter metástases, você tem uma doença ameaçadora da vida, você precisa de um tratamento para a sua dor, não só a dor física, né? Então, sinto falta disso e o principal de tudo é o acesso. Acesso ao tratamento, que não é o meu caso, eu tenho um convênio, mas principalmente para quem se trata pelo SUS, né, o acesso ao tratamento é complicado. Imagine ao medicamento, como eu já disse. Então, eu acho que esse, sim, é o maior problema mesmo para nós pacientes, é o acesso. A incorporação dos remédios no rol, vixe, tem um monte de coisa para falar, né? Que isso a Lu fala melhor. Mas eu acho que falta muita coisa ainda. Por isso que a gente tem que continuar e estamos aqui para isso. Eu sei, né? que a pergunta foi o que você faria, né? Eu não sei o que eu faria, né? Eu não sei o que eu faria, mas eu queria, como paciente, que fosse bem mais fácil. O paciente, tem gente que fala assim, você fica lá descansando assistindo Netflix, né? Porque você tá dodói. Não, a gente não tem tempo, a gente briga o tempo todo, né? E eu tenho um plano de saúde. Estou falando aqui que eu até tenho uma condição mais privilegiada, mas a gente briga o tempo todo, as meninas que estão aqui sabem disso. Então, o paciente não tem tempo de repousar, não. A gente não descansa, a gente está sempre no trabalho forte. Obrigada, Jussara. Bom, temos aqui algumas perguntas que já chegaram. Vamos começar aqui. Tem uma pergunta aqui da Rita Vale. Muitos dos profissionais no Centro de Referência em Oncologia não têm habilidade de preparo para atender os pacientes. Como a universidade pode preparar melhor esses profissionais para um atendimento mais eficiente e de qualidade, Dr. Max? Pode encosta um pouquinho mais, posiciona ele mais reto, sim. Tem outro microfone aí que dá para... Não tá. Realmente a oncologia é uma especialidade muito complexa, porque ela tem um conjunto de competências técnicas e que, em geral, são bem ensinadas de maneira geral no Brasil. Acho que é ok, a gente tem muito controle. Hoje as residências têm 4 a 5 anos de duração, eles fazem provas, né? Acho que melhorou bastante assim, a qualificação técnica, mas existe uma competência não técnica, né? Que é uma habilidade ali de comunicar e de ter empatia, né, com a situação do doente. Isso é uma coisa muito difícil de ensinar, né? A gente tenta, mas... nessa parte especificamente, na minha idade, eu tenho 20 anos de oncologia nas costas, já mais, né? 20 anos. E eu ainda estou aprendendo, tá? Eu não parei de aprender ainda sobre como comunicar uma mensagem, uma notícia difícil, transformar uma notícia difícil numa notícia digerível, né? Nunca vai ser fácil, mas digerível, né? Então isso é uma competência que a gente ali aprende na experiência, né? Que é também com os erros que a gente faz, né? E assim, o oncologista tem que ter um coach, né? Eu vejo assim que eles se beneficiam muito, por exemplo, quando eles se formam e saem muito bem tecnicamente e passam um tempo com a gente atendendo, né? Meus assistentes, por exemplo, né? E veem como a gente lida, como a gente se comunica uma mensagem para o doente. Então, o pessoal que às vezes faz a residência no sistema privado, eles saem um pouquinho mais preparados. Fugiu do novo som. Às vezes um pouquinho menos no sistema público, são aquelas clínicas muito cheias, que é muito...
E tem como, sabe? Tem como você colocar na formação o aprendizado de competências não técnicas, né? Ou seja, competências em comunicação e empatia com o doente. São as mais difíceis, as que mais demoram para aprender. Bom, doutor, continua com o microfone. Tem mais uma pergunta para você. Doutor Max, é a pergunta aqui da Silvia. Doutor Max, o senhor considera importante conversar sobre prognóstico e opções de tratamento com suas pacientes que progrediram para um quadro metastáticos? E tem uma para você, Jussara. Como paciente, você acha importante abordar esses assuntos? Doutor Max, pode responder? Eu acho muito importante, mas como eu mencionei antes, eu tenho que fazer uma leitura do que o doente está me perguntando realmente. Porque tem pacientes que nem a Jussara, que são super educados sobre a doença dela, que entende facilmente que eu explicar, mas tem outros que não, tem outros que olham para mim e dizem, por favor, explica isso para os meus filhos, eu não quero saber, sabe? Então eu tenho que fazer uma leitura, assim, quando ele me faz uma pergunta desse tipo, o que a pessoa realmente quer saber. Ela sempre tem uma resposta, mas a resposta ela é individualizada ali para a capacidade da pessoa de absorver, tanto de entender quanto de querer saber, sabe? Então, de novo, eu caio no assunto das competências não técnicas. Ninguém me ensinou isso na residência. Se eu aprendi de tanto errar no consultório, a gente vai ficando polido e vai aprendendo. Repete a pergunta. Vamos lá, Jussara, você como paciente acha importante abordar esses assuntos? Com o meu médico. Tá funcionando? Tá sim. Claro, né? Eu quero saber tudo. Mas foi o que o doutor falou. Tem paciente que não quer saber. Eu vivo isso de uma forma diferente no meu canal, nas minhas redes sociais. Tem quem me assista, quem ouça eu falar sobre, mas eu também estou mais polida para fazer os vídeos, porque nem todo mundo que está vendo a gente está no mesmo... tá entendendo do mesmo jeito, né? Então, muita gente não entende e vem me perguntar. E aí, só pela pergunta, eu já sei o que aquela pessoa... É que nem a criança, né? Como nascem os bebês. Você fala, papai e mamãe namoraram. Eles só vão perguntar como é que é esse namoro mais tarde. Então, às vezes, eu faço a mesma coisa com quem me pergunta. Mas eu, como paciente, eu quero saber tudo, porque provavelmente, com aquela informação do meu médico, eu vou me informar em outras fontes para, na próxima consulta, poder conversar mais com ele. Obrigada. Tem a pergunta aqui da Luísa. A mamografia é indicada a partir dos 40 anos de idade. Contudo, existem mulheres diagnosticadas com câncer de mama antes. Qual a recomendação? Então, realmente é uma questão, o diagnóstico precoce, o rastreamento do câncer de mama antes dos 40 anos continua sendo desafiador, porque não é uma situação frequente. E o motivo da mamografia não ser feita antes dos 40 anos, que nem muitos pensam, não é economia de recursos, não é nada disso. É simplesmente que ela não é efetiva, porque a mulher tem a mama muito densa e a mamografia tem radiação e acaba que ela não detecta o que a gente quer, né? Então, não é um método que funcione. Eu acho, já se cogitou muitas coisas, como usar ressonância magnética, ultrassonografia, mas eu acho assim que existe umas técnicas que vão dominar o rastreamento do câncer, de maneira geral, não só o câncer de mama, que é uma técnica chamada de DNA circulante, que é um exame de sangue que você faz, e ela já existe para algumas situações, para a gente procurar algumas mutações do tumor, para achar tratamentos para os pacientes, mas ela está em investigação no contexto de rastreamento do câncer, ou seja, em vez de fazer uma mamografia, que é um método até agressivo e não é perfeito, você vai fazer um exame de sangue para detectar proteínas do tumor, fragmentos de DNA dos tumores, e aí não tem motivo nenhum para que não seja aplicada para mulheres antes dos 40 anos. A gente vai então dar um passo e para achar essas situações que o câncer aparece muito precocemente. Mas não vai ser a mamografia, não esperem que vai ser isso. Né? Obrigada, doutor. Lu, tem uma pergunta aqui, um comentário aqui, na verdade, que eu acho que é bom. Acho que é bom para você responder, tá?
é a Maiara que escreveu aqui pra gente. Ela fala aqui: a paciente sem conhecimento, por vezes, se perde no sistema. Deixa de fazer exames por não levar para autorizar. Não traz o exame correto na consulta. Isso tem muito a ver com o nível de instrução das pacientes. E aí entraria uma equipe multidisciplinar para orientar. Super, Maiara. Assim, sem dúvida nenhuma. Assim, você colocou, né, os desafios aí que a gente vê dessa jornada da mulher, né, que está diante de um possível diagnóstico de um câncer de mama. Hoje a gente está discutindo muito a possível ajuda que uma figura aí chamada navegador pode fazer, que é justamente tentar minimizar, né, essas possíveis barreiras, ficando perto, oferecendo informação de qualidade. Então, e obviamente, né, assim, como a gente já está falando de um sistema de saúde que não é transparente, né, que a gente sabe muito pouco relacionado ao próximo passo, né, esse próximo passo não está claro, não está claro. Você não sabe aquela informação, você não sai de um exame falando, olha, daqui 15 dias você volta, né, porque eu vou estar aqui te esperando e a gente vai conversar. Não existe isso. Sempre o próximo passo é uma interrogação. Então fica em segurança para cá, né? Fica tudo solto, aí é esse papel, aí faz o exame, não sabe aonde pega o resultado. Outro dia eu estava também numa discussão e a pessoa estava falando a quantidade de resultados que as pessoas não pegam, né? Esse é outro ponto, tá, gente? Mensagem de Outubro Rosa: faz a mamografia, pega resultado e leva para o médico, tá? 3 etapas da mamografia, tá bom? Coloquem isso nas palestras de vocês, por favor. Obrigada, Lu. Tem uma outra pergunta aqui, acho que o doutor Max pode responder. A pergunta é do Glauco Lima. Tenho visto médicos no SUS procedendo com mastectomia em pacientes potencialmente com metástase, sem fazer o PET scan, para conhecimento do estadiamento da doença. O que pode ser feito para isso mudar? Segura no meio o microfone. Isso, doutor. Isso se chama o estadiamento da doença, né? Ou seja, é um mapeamento da doença no corpo inteiro da pessoa. E ela não precisa ser necessariamente o PET scan. Existem maneiras de fazer isso bem feito sem PET scan. Por exemplo, com a tomografia helicoidal de alta qualidade, com injeção de contraste, eventualmente uma ressonância, né? Por exemplo, para a parte óssea, a ressonância é até superior ao PET-CT. Então tem maneiras de fazer uma cintilografia. O importante é fazer, não deixar de fazer, né? Eu tenho essa lembrança dos meus anos de serviço público que era muito difícil fazer um estadiamento, demorava demais. O paciente iniciava o tratamento, às vezes a cirurgia, às vezes uma quimioterapia, antes de ter o resultado e ter feito, porque demorava. E aí você tinha um drama lá, o paciente com a doença, piorando às vezes, e não tinha o exame disponível. A melhor escolha era iniciar o tratamento, né? Não era o ideal, mas era a melhor escolha possível, né? E isso ainda acontece. Então, acho que a resposta é essa, é que tem fila para marcar o exame, demora para sair o laudo. Então, mas não é o ideal. O certo é ter o exame antes de iniciar o tratamento, porque aí não tem indicação de cirurgia. O melhor tratamento não é a cirurgia, né? Sabe? Obrigada, doutor. Lu, mais uma perguntinha que eu acho para você. A pergunta aqui é do Alan. O que podemos fazer e se podemos fazer se a paciente não quer conversar ou falar com amigos a respeito do diagnóstico? Gente, isso agora é o meu, não foi? Foi. É óbvio que é sempre muito, acho que desafiador, né? Para quem está pertinho, a gente está começando aguardem aí que a gente vai vir com uma campanha bem bacana no Oncoguia, para conversar com os familiares, né? Com quem realmente fica aí lado a lado acompanhando alguém com câncer. E acho que essa fala do Alan traz muito isso, né? O quanto dói o silêncio, o quanto dói quando quem está pertinho de você não quer falar, não quer se informar. É como se ele estivesse falando, não, deixa eu ficar aqui quietinha, que né? Assim, daqui a pouco eu me mexo, né? Eu acho que a primeira coisa é dar tempo ao tempo,
Eu tendo a acreditar que isso vai mudar. É super importante entender em que fase, né, que a pessoa está, se ela está tentando assimilar tudo o que aconteceu, se ela está, né, na famosa a fase mais de negação da doença, se ela está realmente preferindo, né, passar aí por uma fase que ela está mais chateada ou até deprimida. Então, fica perto, fica atento, né, mantenha-se à disposição, esteja presente, sempre respeitando, né, o que essa pessoa está pedindo para você, mas eu acho que essa presença vai te permitir intervir caso alguma coisa mais grave aconteça, tá? Mas acho que é sempre muito importante respeitar o que a pessoa está preferindo neste momento. Acho que muda. E acho que é importante também e o paciente saber que alguém está do lado, né? Então a pessoa, naquele momento ela não quer falar, mas esteja presente, né? Sempre presente, gente. Eu acho que o que a gente vê na grande maioria das pessoas é o sumiço dos amigos, tá? Então, acho que isso é muito mais dolorido, né? A pessoa ou é abandonada, né, pelo parceiro, isso também acontece, e se isso não acontece, os amigos dão uma desaparecida. Então, acho que se tem uma recomendação super importante é fique pertinho, né, se colocando à disposição, que pelo menos em algum momento ela sabe a quem recorrer e sabe que não está sozinha. Obrigada, Lu. Doutor Max, tem uma dúvida aqui sobre imunoterapia, tá? É aqui da Érica. O paciente com câncer de mama recidiva do tipo inflamatório, com comprometimento linfático, imunoterapia seria opção? É triplo negativo, né? Isso, né? Sim, a imunoterapia é um tratamento que faz muita diferença, uma diferença absurda. Tá? Aumenta a taxa de resposta completa, de remissão completa da doença, diminui as recidivas, né? Então isso é uma das próximas lutas que eu acho no sistema público, é incluir a imunoterapia para o triplo negativo que se apresenta já em estágio maior, né? Tumores maiores, com a axila comprometida. É um grande progresso recente no triplo negativo e ainda não entrou no sistema público ainda, né? Bom, gente, a gente está chegando aqui, caminhando para o final. Passou rápido, né, gente? A gente foi num papo aqui muito bom, né? Vários temas, várias abordagens. Eu quero agradecer a presença aqui de vocês e vou passar uma consideração final para cada um aqui rapidinho. Dr. Max, suas considerações finais e muito obrigada já antecipadamente. Eu acho que a consideração final, né, voltando ao tema da apresentação, é convocar as pessoas restantes que ainda não reapareceram, né? Pandemia acabou, né? Vamos voltar para fazer os exames, né? E aí, né, Lu, retomar a nossa luta velha de anos, né? Uma década mais, eu acho que de melhorar o rastreamento, né? Essa cobertura aí de 20 e poucos % é inaceitável. A gente ano 2020 não tem condições, né? Obrigada, doutor. Lu? É isso, Max, por isso que eu falei, né? A gente fez aí o cursinho preparatório de Outubro Rosa. Vou insistir com vocês, acho que tem aí um mês importante talvez para a gente se comprometer ainda mais com a melhor mensagem. Vamos falar bastante de autocuidado das mamas, vamos falar bastante sobre a importância da mamografia, né? É com a mamografia que a gente consegue achar pequenininho. Acho que esse tem que ser o ponto central, tá bom? E sem dúvida nenhuma, né? Garantir o envolvimento das pacientes, falar do câncer de mama em todas as fases da doença, né? Vamos garantir que toda essa discussão esteja presente e viva e seja muito respeitada, né? E amplamente discutida durante o mês inteiro e não só durante outubro, né? O trabalho não pode parar aí, tá bom? Muito obrigada pelo convite, muito obrigada. Obrigada, Luciana. Jussara, suas considerações finais. Bom, a minha consideração final não poderia ser diferente, senão fica diferente de mim, né? Então, assim, gente, vocês que estão descobrindo metástases, vocês que têm metástases, ou têm um parente, ou um amigo, ou uma mãe, sei lá, coloquem na cabeça de vocês. Sempre há o que ser feito, a gente sempre tem o que fazer, né? E morrer, todo mundo vai morrer, né? Um dia, mas em todos os outros dias estaremos vivos, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que pensar sempre, né? Eu sou uma eterna apaixonada pela vida, então eu sugiro que vocês sigam o meu exemplo, né? Quanto mais paixão,
mais vida a gente tem, mesmo tendo uma doença grave. Obrigada a todo mundo, obrigada pelo convite, até o ano que vem. Ah, uma blogueira não pode deixar, sigam o meu canal, me sigam nas redes sociais, @supervivente. Obrigada, Jussara. Em nome da Gilead, eu agradeço a presença de todos vocês. Espero que vocês saiam daqui com umas mensagens. E que é importante a gente persistir, batalhar sempre, todos os dias. Muito obrigada.